Chegamos ao momento do testemunho. A nossa irmã Arlinda Gomes estará testificando neste momento. Amém? É um momento muito aguardado. A gente quer sempre saber o que Jesus faz, o que Jesus opera. E agora chegou o momento. Amém? Amém. Mais uma vez, saúdo a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui na presença do Senhor, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso pastor, pastor Ailton José Alves, a nossa irmã Judite, ao nosso pastor ali em Escada, Manuel Anísio, e a nossa irmã Mari, por esta oportunidade que tem me dado de estar aqui na presença do Senhor, honrando e glorificando o nome do Senhor e agradecendo a Ele, ao nosso Deus, o que Ele fez na minha vida. Pois, se fosse depender de mim e dos homens, eu não estaria aqui e jamais, há muitos anos, o meu nome nem existia. Mas nós temos um Deus que Ele faz, Ele pode, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus eternamente. E é por isso, igreja, que eu estou aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Eu vou ler aqui tão somente um versículo aqui no Salmo 30 e o verso 2, que diz assim: o Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Igreja, eu fui dormir boa, sem sentir nada. Eu não sentia uma dor de cabeça, eu não sentia fraqueza, eu era uma pessoa com muito talento e eu fui dormir boa, tranquila. E quando eu fui dormir, que cheguei no outro dia, às 5 horas da manhã, que eu cheguei a me levantar para ir no banheiro, e quando eu pus os pés na beira da cama, que me sentei, eu senti a minha cabeça como que fosse a minha cabeça assim pesada, e já me levantei para ir no banheiro e já não senti mais a minha vista. Eu estava praticamente com a vista esquerda cega e com muitas dores terríveis. E eu me levantei para botar o almoço do meu esposo, pois ele trabalhava ali na usina Massabaçu. E eu, às 5h30, 4h40, eu me levantava para botar o almoço dele para ele levar para o trabalho. E quando ele se levantou-se, que chegou na cozinha, eu estava na porta do banheiro e eu disse: não tenho condições de botar o seu almoço, pois eu estou com uma dor de cabeça muito forte mesmo, e eu estou cega. Ele fez assim: é incrível, como é que foi que aconteceu uma coisa dessa? Você cegou assim de repente? Eu disse: não sei lhe explicar. Sei lhe dizer que eu estou cega do olho esquerdo. E ele assim mesmo aprontou o almoço dele, botou na marmita e saiu para o serviço. E aqui eu fiquei em casa, mas não pude dormir. Minhas crianças, meus 2 garotos, foram para o colégio e eu não tive como eu nem mais dormir, não tive sossego. E quando meus meninos chegaram em casa, eles perguntaram assim: mãe, a senhora está melhor? Eu disse: não estou melhor. E quando foi no outro dia, meu esposo me levou ali numa clínica ali no Cabo, que chama o Boris. E chegando ali naquela clínica, eu fiz a consulta e começaram a fazer os exames em mim, começaram fazendo os exames, fizeram uma tomografia de cabeça. E ali, quando eu fui para a médica que me consultou, levando aqueles exames todinho, quando eu cheguei lá, que ela pegou aqueles exames, a minha cunhada estava comigo, mas ela ficou no lado de fora e eu entrei. E quando eu entrei ali naquele consultório médico, ela perguntou: você veio com alguém, Arlinda? Eu disse: vim com a minha cunhada. Você saia que eu quero falar com ela. Eu senti algo diferente. Eu disse: não, doutora, eu vou ficar aqui e eu quero que a senhora fale alguma coisa comigo. Aí quando eu entrei, aí ela disse assim para a minha cunhada: a sua cunhada, ela está com câncer. E é um câncer muito já alterado na cabeça.
E aí a minha cunhada ficou sem solução para nada na vida. E aí quando eu fui fazer todos os exames nos hospitais, tive internamentos e internamento naquele tempo no hospital, que era o Hospital dos Açucareiros. E ali eu fiz exames na cabeça para saber o grau dos exames do câncer que estava. E o médico somente evoluindo e dizendo, olha, o seu câncer está muito alterado e não tem mais jeito. E aquela coisa muito grande, a minha família muito alterada, sem conseguir fazer, eles não sabiam nem o que fizessem. E ali aqueles médicos do Hospital Português passaram uma vacina para mim, muito cara. E ali meu esposo trabalhava na usina Massauaçu. E a usina Massauaçu contribuiu para que eu tomasse aquelas vacinas. E nada deu da cura, nada deu de melhora. Aí ali no hospital, nos derradeiros exames, aí foi quando o médico disse assim, Arlinda, você vai morrer em casa, que para você não tem mais solução. Toda a medicação você já tomou, as vacinas você tomou, não tem jeito para você, Arlinda. E eu ali fiquei espasma, não podia fazer nada. E foi quando os médicos me desenganaram mesmo e eu vim morrer em casa. Confesso a vocês que eu vim morrer em casa, não tinha solução de nada. Aquela equipe médica, 4 médicos ao meu derredor, nenhum dava solução de nada. Disse que foi uma coisa negativa mesmo ali, a igreja. E ali, por grande misericórdia do Senhor, eu fiquei naquele ato muito difícil mesmo. Aí foi quando chegou uma irmã na minha casa e disse a mim que eu estava dentro da cova, mas ia me tirar de dentro da cova como fez com Lázaro. E ali foi quando eu esperei no Senhor ainda 8 meses para que o Senhor fizesse a obra na minha vida. E por grande misericórdia do Senhor, ali um dia eu estava em casa com os cabelos caídos, o rosto muito inchado, os meus olhos só saía xícara de pus, porque o câncer era terrível. A cabeça já tinha ficado toda tomada por aquele tumor. E foi quando chegou o dia da minha cura, igreja. Estou resumindo por causa do horário. E foi quando chegou o dia da minha cura, igreja. Foi quando Deus usou um irmão que morava em São Paulo, chama-se irmão Jessé, um missionário. Deus mandou ele vir de São Paulo para Pernambuco, né? E foi uma coisa tremenda. E disse que ele tinha uma obra a realizar através dele. E ele veio e conseguiu chegar na igreja de Escada pelos endereços, pedindo endereço. E nesta noite, igreja, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa de Deus mesmo. E ali, igreja, foi quando eu não tinha mais solução de chegar na igreja, pois o rosto estava muito inchado, não tinha mais vista. Mas neste dia, amado de Deus, me levaram para a escada sem saber de nada, sem saber o que ia acontecer. E ali foi quando me levaram. E eu chegando ali, chegou aquele irmão procurando, perguntando aonde era o endereço. E ele conseguiu chegar em Escada. E quando ele chegou em Escada aqui, nesta época, o presbítero irmão Arlindo leu a carta dele e ele ficou ali assentado. E quando deram oportunidade a ele, aí foi quando ele teve a oportunidade e Deus bradou assim dentro da igreja. Aí quando ele pegou o microfone, ele disse assim: eu só vim aqui amando do Senhor trazer uma mensagem para alguém. Eu estava sentada na segunda banca e foi quando ali o meu coração falou assim: sou eu?
Aí Deus bradou lá do púlpito e disse: és tu mesmo, mulher, levanta-te. Aí quando eu me levantei, igreja, Deus falou coisas grandes, promessas e promessas e promessas. Aí disse: o homem não fez nada e nem vai fazer. E fez aquela promessa muito grande. E disse: tomasse várias injeções, vários comprimidos, tratamento, tomografia, e nada o homem fez, mulher. Mas é o teu Deus, estou agora te curando, queimando este mal, tirando o pus e queimando o tumor, mulher. Igreja, você crê que a igreja de escada ali no alto, aleluia, ficou de canto a canto? Quem era batizado com o Espírito Santo foi glória de canto a canto. Aleluia, foi glória, igreja. Quando eu me sentei, as minhas vestes estavam como eu tinha saído de dentro do banheiro, toda coberta de água. E eu passei 5 minutos em glória. Foi 5 minutos em glória e o tumor saindo de mim através daquela água. E de noite eu já dormi. No outro dia eu fiz meus afazeres. Igreja, foi coisa tremenda. Aonde Deus mandou desafiar os homens, eu disse: doutor, eu vou morrer em casa, mas eu vou voltar aqui. O senhor vai puxar aquele pontuário e eu vou mostrar ao senhor, eu convido, porque Deus disse a mim que eu tenho vida, doutor. E ele disse: é impossível, Arlinda. É impossível, porque o seu tumor está no derradeiro grau. Mas eu estou aqui, igreja, dizendo ao mundo que Deus é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente, para a glória do nome do Senhor, porque Ele só faz coisas grandes. E eu agradeço a oportunidade, pelo que o Senhor tem feito comigo, pelo que o Senhor ainda pode fazer. Aleluia, glória a Deus, porque o nosso Deus é o Deus grande. E eu ainda digo para você que está em casa, dizendo assim: Senhor, tu fizesse na vida da tua serva, e por que não foi a minha? Deus vai fazer. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer, oh glória. Vamos orar nesta tarde, encerrando, o tempo esgotou. Vamos todas aqui, vamos dar um bem-vindo a Joselma, que se converteu ao Senhor. Nós vamos orar por ela, nós vamos orar por você, e Deus vai chegar com cura. Amém? Glória a Deus. Vamos dizer bem-vinda, família de Deus, 1, 2, 3. Bem-vinda, família de Deus. Bem-vinda, Joselma Maria, família de Deus. Pai, nós te louvamos por esta tarde. Eu te louvo, Senhor. Nós te louvamos por esta vida, Senhor, e te apresentamos, Senhor. Cuida dela, Senhor. Em teu nome firma, Senhor, os seus passos. E aqueles que estão enfermos, cancerosos, que recebam saúde e cura nesta tarde. Faz de novo, Senhor. Faz agora, Senhor. Faz neste dia mais uma vez. Nós te louvamos pela tua presença. Nós te louvamos por este dia. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos louvar a Jesus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre um caminho neste mar.
Rede Brasil, comunicando Jesus, comunicando a verdade.